Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com uma tarefa bastante agradável. Nós vamos fazer um bate-papo aqui entre as pesquisadoras do grupo Petiras. E a intenção hoje é uma conversa informal, mas a nossa convidada de honra hoje é a professora Kazuko. E estamos aqui, meu nome é Maria Clara, eu sou professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem e uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Petiras. E vou aqui passar rapidamente por uma apresentação desse grupo, para depois a gente começar a nossa conversa com a Kazuko. Passando primeiro para a Camila se apresentar. Por favor, Camila. Está no mudo. Obrigada. Oi, pessoal. Então, meu nome é Camila Cortim de Moraes Bruna. Eu sou enfermeira. Atualmente sou professora contratada do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da USP e sou pesquisadora participante do grupo de pesquisa Petiras, que é coordenado pela professora Maria Clara e a professora Kazuko. Bem, Camila, passar agora para a Kazuko se apresentar para a gente. Boa noite, que iniciativa boa, né? Dessa conversa, para as pessoas poderem nos conhecer um pouco melhor. Eu começo me apresentando também que eu sou enfermeira, formada pela Escola de Enfermagem da USP, quando vocês não tinham nascido. Em 1974, eu me formei, já estava trabalhando como enfermeira assistencial, fui aluna da Wanda Horta, esse dado da maior Ibope, e eu digo, só não fui da Florence. Bem, tive experiência no campo assistencial, em UTIs, depois eu comecei como docente pesquisadora na Escola de Enfermagem da USP, exatamente em 1986, e aí nunca parei com a missão maior que a pesquisa. Eu não esqueço até hoje, quando eu entrei na Escola de Enfermagem da USP, com vínculo empregatício, a chefe do departamento me alertou: olha, você está sendo contratada como pesquisadora. Ensino e extensão é uma segunda prioridade, né? E estou aqui até agora, atualmente na condição de professor sênior, que é o professor voluntário, aposentado, mas formalmente vinculado à Universidade de São Paulo via Escola de Enfermagem. Muito bem, Kazuko. E justamente porque você, como eu falava há pouco, é um ícone para nós todos que sabemos da pesquisa em enfermagem, e especialmente na área de esterilização, desinfecção e antisepsia, eu achei que era muito pertinente começar essa série de bate-papos do Grupo Petiras, que é de políticas públicas, epidemiologia e tecnologia, no qual a gente está junto aí, agregando um grupo de pesquisadores, estudantes de pós-graduação, e você é a pessoa que é nossa líder, nossa mentora, nossa inspiração de todo o grupo, né? Então, achei que era bem pertinente começar com você, e principalmente com a parceria da Camila, que também é uma pesquisadora bastante arrojada aí na área. Bom, Kazuko, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria, assim, que você contasse um pouquinho para a gente, olha, como é que foi um pouco, assim, a sua história profissional, e como é que você chegou nessa área de pesquisa em esterilização, desinfecção e antisepsia, né? Você falou, cheguei para pesquisar na universidade, mas como é que você chegou nessa área? Fala um pouco para a gente. Foi tão interessante. Eu, talvez pela minha origem, né? Quando diz que é para fazer uma coisa, é para fazer. E eu lembro que eu me esforçava muito na época para entender o conceito, o significado das coisas, né? E, principalmente quando eu entrei na Escola de Enfermagem da USP, eu introjetei que pesquisar é produzir respostas que não estão prontas para serem consumidas. Assim, e até hoje. Tanto que eu bato em algumas questões de pesquisa, quando eu sou banca,
E então eu introjetei isso muito forte e continuo acreditando que é isso. E eu tenho até um outro pensamento que surge quando uma pesquisa gera conhecimento já consagrados, né? Então, eu digo que, olha, mais uma vez confirmaram que o cisne é branco, né? Então, evitar investir em pesquisa para comprovar o que já está comprovado e tal. Bom, e aí, quando eu ingressei no mestrado, em 1984, a doutora Naracena de Paula, ela me entrevistou e falou: o que é que mais te incomoda? Né? Ela tinha também essa linha de raciocínio que a pesquisa tinha que nascer de uma tensão. E aí a pergunta foi essa. E sabe que na hora surgiu a ideia da banalização da esterilização. Por quê? Eu havia acompanhado os alunos no centro cirúrgico e encontrando aqueles pacotinhos de pastilhas de paraformaldeído, aquilo lá me pegou. Esterilização, para mim, era uma coisa muito rigorosa, séria. E quando eu fui saber como é que eles quantificavam, por que transferiam aqueles pacotinhos de um recipiente para o outro, eu achei que precisava, no mínimo, saber se aquela prática esterilizava a furadeira Bosch. Na época era na furadeira Bosch. A furadeira Bosch não me incomodava naquela época, mas deixar... E a fala das funcionárias era: olha, deixa a noite toda esse pacotinho de paraformaldeído e aí eu posso usar no dia seguinte. Aquilo lá me pegou de um jeito que eu fui atrás de método, né? Fui atrás de quem poderia me ajudar no... eu preciso dizer que eu quase fui reprovada na seleção, porque a resposta foi: esse tipo de pesquisa não é pesquisa do enfermeiro, é pesquisa do farmacêutico, não lembro até hoje. Aí, quando eu me vejo ameaçada, eu viro assim, um gato sendo jogado na água. Eu lembro que eu juntei todos os esforços para dizer: olha, os problemas de pesquisa que sensibilizam o pesquisador. Pesquisas encomendadas não dão certo, né? Não tem a mesma dedicação do que o pesquisador que sentiu o problema na pele. E aí, outro membro da banca colocou umas ponderações e acabei passando no mestrado e acabei, então, indo em busca de quem me ajudaria a viabilizar a resposta, né? Pastilhas de paraformaldeído, embaladas em gaze, colocadas junto ao material, em torno de 8 horas, durante a noite, esteriliza material. E bati portas dos laboratórios, primeiro aqui de São Paulo, comecei com ICB, comecei com o Instituto de Farmácia, nada, né? Bati portas, inclusive, em laboratórios privados, nada. Até que me indicaram o Dr. Paulo Pinto Gontijo, filho da... Não, eu acho que foi por uma literatura, foi por uma publicação dele de comprovação de esterilização a baixa temperatura de materiais termosensíveis, né? Foi através de uma publicação dele que eu cheguei no laboratório lá no Rio de Janeiro e uma pessoa boníssima, a Maria Clara conhece, né? Até hoje ele está na ativa. São pessoas especiais que faz a gente ser realizada, né? E ele falou: olha, em 4 meses você consegue ter a resposta, né? Porque o laboratório era no Rio de Janeiro, no Fundão. E o Fábio, meu filho do meio, tinha 4 anos. E eu falei:
4 meses passa no instante. Acabei ficando 7. Acabei ficando 7 porque teste microbiológico não adianta. É teste, reteste. Na época não tinha meio de cultura para recuperar o Clostridium sporógenos, então eu tive que produzir meio de cultura. Então, bom, a partir disso, claro, né, eu tive um domínio muito grande, não só do tema esterilização, quanto dos rigores do método. Estudei muito, mas era calhamaço. O Bloch, então, era meu livro de cabeceira. E aí... E lembra, né, Kazuko, que nessa época a facilidade de acesso a publicações em periódicos, em artigos e livros e estrangeiros era uma dificuldade, não era assim como é hoje, uma facilidade, né? Quando você fala estudar, tinha até um trabalho braçal de buscar a literatura, né? Acho que nem a Camila chegou a viver o tempo do index nursing. Era de papel, sabe? Um livrão desse tamanho, com papel de seda, e a gente procurava manualmente os trabalhos. Kazuko, mas eu procurei no Cardex, viu? Não, quase chega lá, então, Camila. Eu cheguei a procurar no Cardex, nos Cardex da biblioteca. Mas, Kazuko, mas assim, só para a gente lembrar um pouco, né? Você falou que em 74, eu já tinha nascido há muito tempo em 74, só para te lembrar. A Camila, com certeza, não. Agora, em 84, quando você entrou no universidade, eu tinha acabado de terminar a faculdade. E eu me lembro que, em seguida, pouco tempo depois, eu fui trabalhar numa central de esterilização, né, no Hospital da Unicamp, e o impacto que foi os resultados das suas pesquisas, porque isso mudou práticas, né? Então, assim, eu posso dizer isso tranquilamente, porque eu não conhecia você, e nós mudamos toda uma prática de trabalho em função dos resultados da sua pesquisa. Então, as pessoas não têm ideia de como que indiretamente esse trabalho salvou vidas, né? É verdade, é pura verdade. E aí eu não parei mais, né? Porque com os orientandos muito especiais, né? A Camila é uma delas, e aí a gente foi em frente, e eu acho que nós fizemos grandes contribuições de produção de evidências para sair daquela prática de a legislação permite, a legislação não permite. Sabe quando eu tive essa percepção? A primeira vez que eu tive a oportunidade de visitar uma central de material dos Estados Unidos, e eles eram enfermeiros. Ele estava muito assim, focado no controle da temperatura, e da umidade da sala de guarda. E a Camila já tinha defendido o mestrado dela, né? Aí eu falei do resultado, ele recebeu tão mal, Maria Clara, recebeu tão mal, dizendo assim, olha, legislação não se contesta. Aquilo lá me fez sentir muito feliz em ser brasileira, sabe? Aquilo lá, assim, me encheu de coração, assim, graças a Deus que eu sou brasileira, estou no Brasil, estou na USP. Na USP, ninguém dá pitaco do que é que você está investigando, né? Então, eu acho que é um privilégio, assim, o que a gente consegue. Aqui no Brasil... Kazuko, mas nem era legislação, né, nos Estados Unidos, lembra? Era diretriz. Diretriz, né? Mas eles falavam de... Agora, aqui no Brasil, né? Até aqui no Brasil, né, o Camila, a gente não de frente, porque nós estamos no processo democrático, mas eu recebi algumas indiretas das autoridades dizendo que não se deve contestar a legislação. Não sei se eu posso falar tudo que eu vou falar, mas assim, eu lembro numa reunião da Anvisa de uma pessoa que é coordenadora apontar dedo em riste para mim e falar assim, eu não admito que você não acate a legislação. Aí, como eu sou mesmo assim, bem
não é forçada, não. Quando me agridem, eu tenho uma reação assim, que depois eu não consigo nem explicar como é que eu tive essa coragem. Eu falo, então eu estou saindo dessa reunião. Se não se pode analisar a consistência da legislação, eu estou saindo dessa reunião. Então, até aqui no Brasil, eu acho que tem esse cerceamento para a academia quanto à produção de evidências científicas. Lógico que a gente não pode, eu entendo que a gente não pode virar mesa com as pernas para o ar, mas para poder dar uma atenuada nas penalidades, nas infrações sanitárias, eu acho que as evidências, eu acho não, eu tenho a convicção de que as evidências científicas devem ser consideradas no julgamento da questão, né? Claro, porque a legislação, nesse caso, são normativas técnicas, então elas têm que se pautar pelas evidências científicas. É diferente de uma legislação que está versando sobre aspectos morais, sociais ou até mesmo culturais, né? É completamente diferente de uma normativa que envolve aspectos técnicos. Você tem evidência ou você não tem evidência. Uma vez a evidência construída, aí ela passa a ser respeitada, né? Mas assim, dessa tua experiência, porque realmente, Kazuko, desde que você e todo o seu grupo de alunos vem fazendo uma série de pesquisas que a gente acompanha e trabalha muito próximo, fizeram várias mudanças, mas ainda ficou aí, provavelmente, algumas grandes perguntas de pesquisa para resolver, né? O que, assim, bem resumidamente, para a gente não se estender demais, o que você acha que ainda está muito grande e não foi resolvido em termos de pesquisa nessa área? Provavelmente porque a nossa crença atual é que a limpeza é que garante a desinfecção e esterilização dos produtos para a saúde. Por exemplo, não é nem pesquisa, mas eu acho que é mais uma tensão. Convivendo muito com os pós-docs, né, formados, especialmente a Camila e o Rafael, eu tenho amadurecido muito que a academia ela tem que dar o start, né, das evidências, mas que a prática precisa validar, e foi denominado pelo Rafael de validação concorrente, que eu acho que é o termo certo. Então, as validações concorrentes nos serviços onde o processamento acontece. Eu tenho muita vontade de ajudar, porque é uma pesquisa, né, para o enfermeiro do dia a dia. E chegamos à conclusão que dentro da limpeza não tem inúmeros materiais impossíveis de serem limpos. Existem alguns, e para esses alguns eu gostaria muito de ajudar na validação concorrente nos serviços de pesquisa. Agora, eu diria que são problemas de pesquisas talvez menores, né? E a atenção me chega pelos e-mails que eu recebo. Uma enfermeira me escreveu não faz tempo, acho que semana retrasada, um pouco mais, que a Joint JCA, ele autuou a central de material porque autoclavava a pinça no primeiro dente. Nossa, isso já está tão bem consolidado que é possível. E aí eu tenho vontade, sim, de pegar um indicador biológico com a ajuda da Camila, né? Ela já concordou com com a ajuda de uma pinça que fecha perfeitamente, por exemplo, uma pinça de Cherron, eu pensei, ou então o saca-bocado, né, Camila? O saca-bocado, que também é capaz de prender muito bem o indicador biológico da primeira geração e tentar fazer pesquisas para poder ter argumentos para ir passando para os avaliadores de acreditação, para a vigilância sanitária, até incluir os métodos de esterilização a baixa temperatura. O Sterrac dá um medo pela quantidade
que existe nas centrais de materiais e nem sempre utilizadas com cautela. Então, não tem, assim, um grande problema de pesquisa. Por exemplo, agora, né, a Camila está junto comigo, uma equipe cirúrgica negou utilizar um instrumento com corrosão, alegando biofilmes. Bom, teoricamente é possível, mas isso acontece. E esse tipo de pesquisa exige microscopia eletrônica de varredura, que exige parceria, porque nós não temos acesso a esse recurso, é impossível custear. A hora da microscopia eletrônica de varredura está de R$ 780, e não tendo financiamento é impossível. Então, eu não tenho, assim, atualmente, um grande problema de pesquisa, que se eu não fizer, vou morrer frustrada. Mas eu tenho esses que pipocam e que é importante trazer evidência, né? Não que a evidência científica sobreponha qualquer orientação. A orientação pode continuar, autoclavar os materiais totalmente desmontados, mas uma evidência científica rigorosamente construída ameniza qualquer processo de aplicação de penalidade por parte de órgãos fiscalizadores, né? É nisso que eu estou atenta. E um pouco também, né, Kazuko, para a gente ter uma racionalidade na enfermagem, né? Não sei se a Camila concorda, se quer colocar alguma coisa aí para acrescentar nisso, Camila. Eu acho que tem tantas inquietações ainda. Muitas são para corroborar o que a gente vem apresentando e às vezes um estudo só não é suficiente. Então, eu acho que a questão do ambiente de maneira geral no CME ainda precisa de um pouco mais de evidência de que ele importa menos. Eu digo até tanto da questão do ar, da pressão, como de biofilme em superfície. E eu acho que a esterilização a baixa temperatura por peróxido de hidrogênio, seja plasma ou vapor, a gente ainda precisa caminhar muito, porque o que a pesquisa tem mostrado ainda está muito distante do que a prática tem feito, sabe? Então eu acho que é alguma coisa que merece. Principalmente porque eu vejo possibilidade de mudar a prática. Algumas coisas precisam mudar a prática. E aí, Maria Clara, também tem o que vai começar a chegar e começar a aparecer, né? Então, cirurgias robóticas, as salas híbridas vão começar a ter demandas, vai impactar o CME, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda nem sonha, mas que a gente vai pesadelos à noite. Não, é que assim, como a gente acompanha esse processo histórico há muito tempo, como eu falei, o impacto de certos trabalhos de pesquisa no Brasil mudaram práticas de maneira radical, né? Então, esses estudos que Kazuko fez aí com as pastilhas de paraformaldeído, eu não tenho dúvida que isso mudou prática no Brasil todo. Inclusive, a quem pode se lembrar também, os estudos da Maria Lúcia Pimentel com relação à estufa. Era o que eu ia falar agora. Foram estudos que fizeram mudanças de prática, inclusive pelo fato de trazerem a discussão, né? E que está sempre amarrado com o cotidiano da enfermagem, né? Agora, a enfermagem, ela vai sempre fazer perguntas de pesquisa que se referem a esclarecer os pontos que envolvem a prática da enfermagem. Tanto faz se essa prática da enfermagem é na central de material, é na terapia intensiva, é na atenção primária. Então, assim, em relação àquilo que você falou lá no começo, né, Kazuko, a gente vê aí que tem um certo preconceito, né? Se a enfermagem abraça a central de material, então tudo que envolve pesquisa da prática de central de material é pertinente para nós, né? Não tem meio, assim, esse assunto aqui a enfermagem trabalha, mas ela não precisa pesquisar nisso aí, né? Parece meio contraditório, né? Você sabe que eu escuto isso até hoje também, viu, Kazuko? É? Mas isso é da enfermagem? E você sabe que é uma coisa que me pega muito, porque é um setor onde praticamente só tem um enfermeiro e profissional de enfermagem trabalhando.
exato. Então, como que não é da enfermagem? Não, eu acho assim, é uma dicotomia de pensamento, né? Onde quer que esteja a enfermagem atuando, ela vai ter dúvidas da prática que precisam ser baseadas em evidência. Então, não tem essa segmentação, né? Então, quer dizer que aquela dúvida pequena que a gente tem lá na UTI é mais relevante que a dúvida grande que a gente tem na central de material? Acho que não, né? Mas, Kazuko, só para a gente ir fechando, para não ficar muito longo, porque eu ficaria aqui ouvindo você por muito tempo. Mas, assim, eu gostaria um pouco de ouvir, assim, que lições você aprendeu nessa área de pesquisa ao longo aí dessa sua carreira tão grande, tão importante para a gente no Brasil? Olha, as lições que eu aprendi, primeiro, assim, que a prática e de quem ensina a teoria ainda está muito baseado no eu acho, né? Sempre foi assim, o racional teórico. Então, é isso que eu consigo sintetizar quando eu converso com qualquer coisa, com qualquer pessoa que seja autoridade nessa área, né, de controle de infecção. O que eu aprendi é que não tem outro jeito, né? Acho que são os micro-organismos a melhor ferramenta para chegarmos a conclusões, né? E, nesse sentido, o FDA, a AME, eles têm avançado muito, né? Atualmente, não se admite mais nenhuma cultura que você não saiba o que é que está procurando, e por meio de contaminação desafio, isso já está posto. E passou aquela fase de que eu mandei para a cultura, não cresceu nada, então está esterilizado, né? Bom, assim, o que eu acho que a ferramenta para investigação é a microbiologia, a estatística nos ajuda muito, porque tamanho de amostra geralmente muito pequeno e os recursos são muito escassos, né? E então essa questão do tamanho amostral é importante. Quer dizer, a estatística é importante, né? Infelizmente, eu não consegui dominar a estatística e não vai ser nessa encarnação. E daí o bom senso, né, de escolher estatísticos que entendam o seu problema de pesquisa e que te ajude a responder a pergunta com responsabilidade. Eu acredito que atualmente nós utilizamos muito o tal do overkill, graças a Deus, né? Mas não se pode confiar muito no overkill, porque se a sujeira estiver presente, não adianta a teoria do overkill para garantir o nível de desinfecção nem o nível de esterilidade. Ainda fico muito triste da limpeza a ser tratada com descaso em vários âmbitos, né? E de dificuldades assim básicas. Eu recebo e-mails dizendo como eu sensibilizo para conseguir escova para lumens. Não tem ultrassônica. Então, esse tipo de e-mail acaba comigo da pouca consideração que a administração tem com a central de material. Mas, assim, acho que eu estou fugindo da sua pergunta, né? Eu acho que, teoricamente, basicamente, a gente tem resposta para quase tudo. O que não tem resposta, a gente tem tido o hábito, acho que o termo melhor é hábito, e eu não respondo nada sem que eu acesse alguma evidência. O eu acho só se realmente, num primeiro momento, mas rapidamente confirmar ou contestar. E eu tive até a oportunidade de colocar isso, né, na monografia sobre limpeza, que num primeiro momento, quando nada se sabe, a opinião de especialistas é importante, mas
toda opinião de especialista precisa ser comprovada para confirmar ou refutar a partir de evidências científicas, né? Então, em ambiente, eu discuti essa semana com a Camila e com a Carol, né? Eu queria muito saber se o tal do eu acho, da contaminação horrível de superfícies altamente tocadas, realmente é um risco. Porque, se for comprovado que é um risco, tem que modificar as medidas. No Né? centro cirúrgico, né, Kazuko, a gente discutiu, na sala operatória. Mas você não acha que assim vale em qualquer ambiente, Camila? Principalmente em UTI. Eu acho que em outros ambientes isso já está melhor estabelecido, Kazuko. Você acha que existe descontaminação imediata nos outros ambientes? Não, achei que você estava falando do impacto das superfícies altamente tocadas no paciente. Não, eu falo na implementação de uma ação de desinfecção de superfícies altamente tocadas, em qualquer ambiente. Não, né? Não se sabe nem quem faz ainda. Então, por isso que eu falo. Quem sujou ou se quem trabalha lá. Bom, a gente fugiu de processamento para o ambiente, mas o ambiente também é nossa área, né? Agora, eu teimei com as meninas, né? Eu falei, Camila, depois da reunião, eu fiquei pensando, eu tenho medo de estar me tornando ranzinza. Quem não pensa como eu fico brigando até o fim. No centro cirúrgico, o paciente ele está na posição mais privilegiada em relação à contaminação do ambiente, por causa da própria barreira imposta, né, pela técnica cirúrgica. Mas eu fico apavorada, principalmente em UTI, box de UTI. Se não tiver rapidamente alguma pesquisa para dizer, olha, pessoal, como faz diferença, ou então, pelo menos, quanto tem de multi-R, podia começar assim, das superfícies altamente tocadas, e aí vai pelas mãos não higienizadas, vai pelas luvas de procedimento não retirada. Bom, eu acho que eu fugi totalmente da pergunta que você fez. Assim, tensões que aparecem na minha frente, sabe que eu tenho ainda prazer, prazer de trabalhar final de semana. Assim, tensões que me pegam, eu tenho prazer de bolar, teoricamente, como seria o desenho da pesquisa, e se eu tiver parceiros que implementem, então, nossa, eu fico animadíssima. Que bom. Kazuko, você fugiu um pouco, sim, porque eu estava perguntando para você as principais lições que você aprendeu, você até acho que, de certa forma, se eu pudesse resumir aí, se você concordar, acho que tem uma lição que a gente tem que buscar a fonte, não é só ouvir o que os outros falam, né? Buscar um pouco da fonte. Eu vou precisar ir encerrando, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, antes de passar para você, Kazuko, não sei se Camila quer fazer alguma consideração, algum apontamento, daí eu passo para a Kazuko para as palavras finais dela. Eu acho que a gente aprendeu, Maria Clara, que a gente aprendeu juntas, né, Kazuko, é que o paciente não precisa estar presente para a gente impactar na segurança dele. Quando a gente estuda CME, a gente percebe isso, né? E acaba se valorizando e valorizando o que a gente faz. E ensinando para os nossos profissionais que eles são importantes, porque eles impactam na segurança do paciente. E quem conviveu com a Kazuko conviveu com um pesquisador, um orientador que é generoso. A Kazuko é extremamente generosa, como orientadora, como professora, como pessoa, de todas as maneiras que a gente puder imaginar. É verdade, Camila. Acho que nós todos somos seguidores aí da mestre maior, que é a Kazuko, né, com toda a seriedade da pesquisa. E a nossa intenção no grupo de pesquisa é isso, é ir desbravando e mostrando o papel da enfermagem na pesquisa, né, nessa nossa área de ação. Então, Kazuko, passo para você finalizar aí brevemente, para a gente encerrar esse nosso vídeo de hoje. Obrigada pela sua iniciativa de fazer esse vídeo. Você sempre à frente das inovações do nosso grupo, principalmente para a visibilidade do nosso grupo. Agradeço muito. E você é uma parceirona. Eu gosto sempre de ouvir você.
como uma baliza, né, para onde a gente está indo, e é uma parceria muito, muito saudável na academia e também na vida pessoal. E agradeço também a Camila. A Camila, ela tem a característica de ser mentalmente ágil demais, né? Mentalmente ágil, inteligente, que Deus lhe deu, tem uma energia de trabalho enorme e profundamente conhecedora da teoria básica do processamento de produtos para a saúde. Bom, mas assim, eu agradeço muito essa oportunidade, desse espaço para contar um pouquinho como é que nasceu uma fanática em pesquisa em central de material e esterilização. E para as pessoas se animarem, né? Para as pessoas se animarem a sermos eternamente investigadores daquilo que não tem resposta. Muito bem, Kazuko, muito bom, concordo com você, acho que essa é uma ótima lição para a gente trazer para o pessoal aí que vai nos ouvir e estimular que as bases de ação de enfermagem sejam baseadas em evidência, onde quer que elas ocorram, né? Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje, provavelmente teremos outros vídeos aí, para discutir pesquisa na área de políticas públicas, epidemiologia e tecnologias na prevenção de infecção, prevenção e controle de infecção. E é isso por hoje. Então, boa noite, vou encerrar essa gravação e vou pedir só para Camila e Kazuko ficarem uns minutos, mas para o restante do pessoal, até já.